Você provavelmente já ouviu que a Igreja Católica foi responsável por um dos períodos mais sombrios da história, a chamada Santa Inquisição. Dizem que a Igreja torturava pessoas por qualquer motivo, queimava mulheres por bruxaria, perseguia cientistas e executava quem ousasse pensar diferente. Mas será que essa narrativa corresponde aos fatos históricos? Ou ela é fruto de séculos de propaganda ideológica? Para entender a Inquisição, é preciso antes entender a formação da própria Europa. Após a queda do Império Romano do Ocidente, o continente europeu mergulhou num cenário de fragmentação política, violência tribal e instabilidade constante. Povos bárbaros, visigodos, francos, lombardos, anglo-saxões, ocupavam territórios antes romanos, cada qual com seus costumes, leis e deuses. Nesse contexto, não foi o Estado que unificou a Europa, foi a Igreja. A Igreja Católica foi a única instituição que sobreviveu intacta à queda de Roma. Ela preservou a língua latina, o direito romano, a educação, os mosteiros, os registros históricos e, sobretudo, uma visão comum de mundo. O cristianismo foi o elo civilizacional que permitiu que povos distintos compartilhassem uma mesma moral, uma mesma lei natural e uma mesma compreensão de verdade. Por isso, durante séculos, Igreja e Estado não eram realidades separadas como hoje. A fé era o fundamento da ordem social. Isso nos leva a um ponto crucial. A heresia não era vista apenas como erro religioso, mas como crime civil. Num mundo onde a religião sustentava o tecido social, uma doutrina que negasse a ordem moral, a família, o valor da vida ou a autoridade legítima, era percebida como uma ameaça direta à paz pública. Não se tratava apenas de opinião pessoal, mas de algo que podia desestabilizar comunidades inteiras. É nesse cenário que surgem movimentos como os cátaros e albigenses, especialmente no sul da França. Eles não eram apenas cristãos alternativos. Eram gnósticos dualistas que acreditavam que a matéria era má, o corpo era mau e o mundo físico era obra de um princípio maligno. A consequência prática dessa visão foi devastadora. Os cátaros rejeitavam o matrimônio, pois viam a geração de filhos como aprisionamento de almas na matéria. Há registros históricos de incentivo ao aborto e ao abandono de crianças. Alguns grupos promoviam jejuns extremos que levavam à morte, prática conhecida como endura. Mulheres grávidas eram mortas ou levadas a abortar, pois a gravidez era vista como um mal. Não se tratava de simples divergência teológica, mas de barbárie social real. Diante disso, os poderes civis reagiam com extrema violência. As penas para a heresia, impostas pelos estados, incluíam mutilações, fogueiras e execuções sumárias, sem qualquer tipo de julgamento estruturado. É aqui que entra um dado que quase nunca é mencionado. O Tribunal do Santo Ofício surge como uma tentativa de frear esses abusos, não de intensificá-los. A Inquisição Eclesiástica foi criada para substituir os julgamentos populares e as execuções imediatas por um processo jurídico formal. O inquisidor não era um carrasco, mas um juiz. Havia investigação, direito de defesa, testemunhas, possibilidade de arrependimento e absolvição. A confissão voluntária geralmente resultava em penitências espirituais, como jejuns ou peregrinações, não em morte. Ao contrário do mito, a igreja não executava ninguém. Quando uma pena capital era aplicada, o que era raro, o condenado era entregue ao poder civil, que já previa essa punição em sua legislação. Inclusive, estatísticas modernas mostram que tribunais civis da época foram muito mais letais do que os eclesiásticos. E quanto à tortura? Aqui é preciso precisão histórica. A tortura não foi inventada pela Igreja. Era prática comum no direito romano e medieval. A Inquisição, quando a utilizava, o fazia sob regras extremamente restritivas. Não podia causar morte, mutilação ou dano permanente. E só era permitida em casos muito específicos. Algo que, embora hoje seja inaceitável, era visto na época como avanço jurídico em relação ao caos anterior. Sobre as chamadas bruxas, outro mito precisa ser desmontado. A grande maioria das perseguições por bruxaria ocorreu na modernidade, especialmente em regiões protestantes e sob tribunais civis. A igreja, inclusive, foi frequentemente cética quanto às acusações de bruxaria, exigindo provas e rejeitando histerias coletivas. Não há base histórica sólida para a ideia de que a igreja matava ruivas, canhotos ou mulheres por superstição. E Giordano Bruno, outro caso constantemente distorcido. Bruno não foi condenado por defender o heliocentrismo. Isso sequer era central em seu processo. Ele foi condenado por heresias teológicas graves,
como negar a Trindade, a divindade de Cristo, a virgindade de Maria e defender uma cosmologia panteísta e mágica. Era mais um místico esotérico do que um cientista moderno. Nada disso significa dizer que não houve excessos, erros ou pecados cometidos por membros da Igreja. Houve, a própria Igreja reconhece isso. Mas reduzir a Inquisição a uma caricatura sanguinária é intelectualmente desonesto e historicamente falso. A verdade é que a Inquisição foi um fenômeno complexo, inserido num contexto histórico específico, e que, paradoxalmente, representou um avanço jurídico em seu tempo, ao tentar submeter a violência à razão, ao direito e à possibilidade de arrependimento. Talvez o maior erro seja julgar o passado com categorias do presente, sem compreender o mundo como ele realmente era. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Porque a história da Igreja não precisa de mitos para ser compreendida. Ela precisa de verdade.